Opa, vamos lá, mais um vídeo do Lo-Fi Low aqui. Compre agora, não compre mais. A thumb era um PlayStation 5 com uma bomba ao redor. Então, é isso. Possivelmente ele deve comentar sobre, né, pela questão do preço, do aumento da memória RAM aí, tudo ficando caro. Acho que a melhor opção hoje, mano, querendo ou não, é um Play 5 e um Xbox Series, pra você jogar aí. É um Series S também, um X. Porque, mano, tá caro, viu? Tá caro. Ainda bem que eu tenho 4 pentes de memória RAM aqui. Tudo bem que memória RAM é uma coisa que é difícil, é problema. Mas, realmente, se quem tiver memória RAM... Eu tenho 2 pentes de 16, né? Total 32. Eu tenho 2 pentes de 8 ali também, guardado, que eu tinha trocado. Que eu lembro... Cara, é bizarro como tá tão caro que as minhas memórias RAM que eu comprei na AliExpress, marca boa, ano passado, 2 pentes 16. Eu paguei junto com o imposto, tá? E com frete. 350. Parcelei lá em tanto, tipo assim, ficou 50 quanto por mês? Não, ficou isso não, ficou menos até. Ficou até acho que 30 e poucos contos por mês. Aí, mano, a mesma memória RAM que eu tenho, com 2 pentes 16, tendo 32, 3.200 MHz, DDR4, tá batendo R$ 2.000. R$ 2.000. Bizarro. Tá muito caro. Mas é isso, vambora. A atual geração de consoles, PlayStation 5 e Xbox Series, trouxe duas promessas centrais, 4K e Ray Tracing. Nada disso era novo. No PC isso já existia há anos, via GPUs, placas de vídeo de última geração. A diferença é que os consoles popularizaram, simplificaram e principalmente tornaram acessível. Hoje você pode comprar o seu PS5, é claro, em promoção, por R$ 2.999. Quando eu comprei o meu, eu paguei 4.500. Que tristeza. Ou seja, hoje, sendo bem direto, qualquer pessoa com pouco dinheiro consegue entrar nesse Eu universo. peguei. O console deixou de ser um artigo Calma aí, deixa eu pausar aqui. Só pra pausar, conseguir pausar com o de elite, espaço. mas é aí que começa. Eu comprei o meu por 3.500. Foi 3.500. Eu pagar 350. 10 vezes, foi 3.500, se eu não me engano. O meu foi mídia. Não, foi 4 e pouco, na verdade. Foi 4 e pouco mesmo. Acho que eu paguei 4.500 também. Nem lembro. Começa o verdadeiro problema. O console é barato, o ecossistema, não. Você compra o console, mas precisa comprar os jogos. É, a única coisa mais. Mas, cara, eu acho que ainda. Mano, eu acho que ainda compensa muito um videogame, cara. Se a gente pegar um Series S, mano, cara, tem muito jogo bom, velho. Catálogo absurdo. Mas, pô. Jogo é caro, realmente. Pro cara que vai comprar, que quer jogar lançamento e tal, se fode. É caro, não adianta. Mas, mano, eu tenho certeza que tem muito jogo foda que tá lançando, fora jogos que às vezes você quer jogar e quando você quer comprar, né? Você chega na plataforma, você quer comprar, e, mano, já daqui a pouco passa um mês, já tá na. Já tá na. Já tá no serviço, tá ligado? Tipo assim, mano, abre o serviço, tanto da Plus, tanto do Xbox. E do Xbox, né? É melhor ainda pela questão dos Day One da Microsoft, tipo, do estúdio First Party, que são melhores que o da Sony, isso é fato. Até porque os Day One da Sony é mais parceria com algum estúdio pequeno, né? Uns jogos indie assim. Mas, pô, nem se compara, tá ligado? Mas, pô, ambos os serviços são muito bons. O da PlayStation ficou mais barato do que o da Microsoft, né? A Microsoft encareceu muito pela compra da Activision Blizzard. Tem uns jogos lá que chegam lá, tipo Diablo, chega no Game Pass. COD chega no Game Pass. Vai ter o Fable que vai chegar no Game Pass. Fora outros jogos esse ano que vai chegar no Game Pass, né? Então, tipo assim, é 120 por mês. Mas, pô, 120 por mês, mano. Geralmente é a academia, é o combo que o nego bota aí na balada, tá ligado? Então, tipo assim, compensa, é jogo pra caralho, tá ligado? Então, pô, sem dúvida. Eu acho que se eu comprar qualquer das duas plataformas, bota um serviço, cara, você tem jogo pra caraca. Tipo assim, tem muito jogo first party mesmo, que já lançou, tipo, Homem-Aranha, se não me engano, Ratchet Clank também tá. Tem os God, tipo assim, você assinando o plano Deluxe lá, extra. Você tem muito jogo. Entendeu? Os Uncharted você tem todos. Do 1 ao. Só não vai ter o Golden Abyss, né? Que é de Vita. Mas você tem todos ali, os principais. Vale a pena demais, mano. É aqui que a jogada de mestre acontece. Sony, Microsoft, Nintendo e Steam não lucram com hardware. Em alguns casos, sempre. eles vendem com prejuízo. Sempre o dinheiro está em serviço, taxas jogo. e jogos. Uma PlayStation Plus Extra com um catálogo no mínimo questionável custa quase R$ 600 por ano. Um jogo avulso hoje custa 350, 400. Mas aí, novamente, você consegue parcelar isso em 12 vezes. Tá ligado? Tipo assim, você parcela em 12, você vai ficar pagando esses R$ 70 no mês. Tá ligado? E, mano, é muito jogo. E juro pra você, não é questionável, não. Tem jogo bom pra caraca, tá ligado? Tem jogo mais fraco? Tem, mas, tipo assim, tem muito jogo indie bom. Tem jogos AAA também que são muito bons ali, tá ligado? Então, tipo assim, pô, sem comparação, tá ligado? Eu acho que
Fora todo mês você vai ter jogo novo. Claro que vai ter mês que vai ter um mês ou outro que você não vai curtir, tá ligado? Mas, pô, mano, eu acho que compensa assim, os dois serviços, tá ligado? Os dois serviços. R$ 400, então, olhando friamente, R$ 600 por um catálogo inteiro até que parece fazer sentido, mas tem um detalhe importante aqui: o valor que você gasta no console é rapidamente superado pelo valor que você gasta nesses serviços ou em jogos. Pois é, só que quem dera, na verdade, que esse fosse o maior problema da geração. Não é? Agora, temos a IA. Dr. Wiesner, what really worries me today is what's going to happen to us if machines can think. And what interests me specifically is, can they? Como assim? A IA é um problema para console de jogos e jogos? O que você tá falando? Bom, a inteligência artificial. E não é sobre NPC inteligente e nem sobre um gráfico melhor que utiliza a IA para ter um filtro mais otimizado ou coisa assim. É sobre algo muito mais básico, é a raiz da coisa. Se você acha que ter console e comprar jogos sai muito caro, olha, daqui a pouco, pessoal, nem o console você vai conseguir comprar mais. E se você não comprar agora, você não compra mais. 1950, o começo de tudo. Em 1950, Alan Turing publica o artigo Computing Machinery and Intelligence. Ele não criou a IA, mas lançou uma tese, uma pergunta simples e perigosa. Se o pensamento humano pudesse ser descrito como um processo formal, uma estrutura lógica, então uma máquina poderia reproduzir isso e se comportar como um ser humano? E Turing finaliza o questionamento: seria possível conversar com uma máquina e com outro humano sem perceber diferença entre os dois? Se você tá vivo hoje, me ouvindo, você já sabe a resposta. 2025 foi um ano em que a IA saiu do hype e virou uma infraestrutura. E se você ainda não entende como isso afeta a sua vida ao tentar jogar um GTA 6 em 2026, eu explico com uma palavra: ou memória RAM. As pessoas pensam em IA como algo abstrato, mas não, na verdade não. As IAs não são programas mágicos rodando no ar. Na verdade, as IAs são servidores gigantescos. Tão gigantescos que Mark Zuckerberg está construindo galpões do tamanho de Manhattan para expandir a Meta AI. E aqui vem um detalhe: servidores são hardware. Pois é, olha só, quem diria? Sim. O mesmo tipo de hardware do seu PC, Obviamente. o mesmo tipo de hardware do seu console, o mesmo tipo de hardware do seu celular e até do seu smartwatch. Entendeu agora? Quando surgiu o Evolução, ChatGPT né, e o cara? Midjourney, Tecnológica, parecia querendo ou não. brincadeira. Depois vieram o Sora, Sora, o Crea, a Claude. Suno, o Grok e milhares de outras Claude. IAs. Hoje, a maioria das pessoas interage com o IA diariamente. Pergunta simples, decisão importante, trabalho, criação, conselho, até ajuda psicológica. A IA deixou de ser uma ferramenta e virou uma dependência. E isso tem um preço. E é um preço que você, que é só um gamer, vai acabar pagando. O crescimento da IA é inevitável porque ela funciona como seu funcionário. Ela não falta, ela não reclama, ela não entra em greve. E por R$ 999,90 você assina, sei lá, o ChatGPT mais avançado que existe por pouco mais da metade de um salário mínimo. E no resto do mundo, comparado com o salário, é muito menor. Só é mais caro que o meu curso, que agora tá em promoção e você também pode utilizar para encontrar um novo caminho. Afinal, o conhecimento abre novas portas que você nunca veria. Mas enfim, voltando pro assunto. E dependendo do que você faz, de como a sua empresa funciona, é possível sim que a IA consiga substituir várias funções dentro dessa empresa, principalmente aquelas operacionais no computador. Mas agora a pergunta que fica é: se IAs dependem de hardware justamente para aumentarem a sua capacidade e terem servidores cada vez maiores, bom, o que vai acontecer? Bom, basicamente o que já está acontecendo. O hardware que seria pro seu console, pro seu PC sendo sugado para criação de servidores. Legal, né? Pois é, tamo ferrado. A crise já começou, e começou pela memória RAM, e os preços dobraram. A Micron, uma empresa centenária nesse ramo, uma das maiores do mundo, simplesmente saiu do mercado comum e passou a focar exclusivamente em mercado de IA. Ou seja, não sobrou nada pra gente. Investimento público, investimento privado, bilhões e bilhões de dólares. Para essas empresas, dinheiro não é o problema. Eles despejam dinheiro e compram o hardware que eles quiserem, a quantidade que eles quiserem. Se elas precisarem de toda a memória RAM existente no mundo, o que elas vão fazer é comprar tudo. E acabou. E isso é só o começo. CPU vai chegar a hora, GPU vai chegar também. E outros componentes você também pode esperar. A Nvidia mesmo já deixou claro: não somos mais uma empresa de jogos, somos uma empresa de IA. Vocês não perceberam isso ainda? E o que isso significa pra você? Bom, hoje você encontra um PS5 por 2.999, quase 3.000, em uma promoção ali boa, seja na Havan, na Amazon, enfim. Mas sendo sincero, ninguém sabe até quando. Você pode se assustar com o preço de um PS5 daqui 2 anos. Isso não sou eu que tô falando, são fatos. Especialistas e pessoas da área mesmo falam que os preços vão dobrar de tamanho. Montar um PC então? Cara, isso aí é fato, não tem o que questionar, mas é aquela parada, tá ligado? É porque, por exemplo, é aquela parada da oferta e demanda, tá ligado? Tem pouca, se não me engano, tem pouca oferta pra muita demanda. Tem pouca memória RAM, tá ligado? Pra muita demanda de memória RAM. Então o preço sobe, porque tem pouco produto, né?
Então, tipo assim, é aquela parada, mano. Eu acho que até isso se normalizar, porque, mano, vai virar isso aí comum. Quando uma coisa vira comum na sociedade, acaba que ela consegue, depois de um tempo, o meio de produção, né? Todas as questões de produções dela, meio que normaliza, né? Tipo assim, espero. Isso aqui é uma coisa que eu tô chutando, tá? Minha visão. Mas espero que com o tempo isso normalize, tá ligado? Claro que, pô, no começo vai ser um absurdo, mas como isso vai se tornar comum, eu acredito que daqui a pouco se torne, volte ao normal, pelo simples fato de ser, pô, isso aqui é comum, tá ligado? É, literalmente a gente tem que produzir mais. Claro que tem todas as questões de minérios, materiais, matéria-prima e tal, mas a gente tem que analisar isso tudo conforme o tempo. Claro que vai ter um boom, só que, um exemplo, sempre tem outras alternativas. Tanto que, um exemplo, a Nvidia já informou que vai voltar a fabricar as placas de vídeo de intermediário, né? 3060. Entendeu? Então, tipo assim, ninguém quer abandonar só um público, né? Vai surfar num hype, num futuro, mas também vai manter o outro ali vivo, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que a gente tem que esperar realmente pra ver o que vai acontecer, tá ligado? Mas, claro, aumentou muito e, tipo assim, quem não tem, já aproveita pra comprar logo, porque senão vai ficar complicado. Principalmente videogame, tá ligado? E, tipo assim, o bom é que pelo menos, exemplo, PlayStation 5, Xbox Series S e S e X, né? S e X, pela questão do aumento da memória RAM, eu acho que o desenvolvimento dos novos consoles, né? Então, um PlayStation 6, um novo Xbox, demora mais ainda por essa questão da memória RAM. Até porque, mano, as empresas sabem que, pô, a empresa, principalmente Microsoft e Sony, pô, se a gente trazer uma plataforma, uma plataforma com preço meio que similar a um PC, pô, mano, o cara não vai querer comprar um videogame, tá ligado? Até porque, mano, o PC, querendo ou não, mano, ele tem aquele advento da ilegalidade, entendeu? Eu acho meio merda eu colocar isso como um ponto positivo, tá ligado? Usar a pirataria como base, mas infelizmente é um fato, tá ligado? O cara que monta um PC hoje monstruoso, ele tem um investimento monstruoso no PC, que rode tudo, ele gasta, sei lá, 30 mil reais. Pô, mano, sei lá, 40 mil reais. Até menos pra um PC monstruoso. Pô, mano, esse PC dele vai durar uma eternidade, tá ligado? Muito mais do que dura um PlayStation 5 e um Xbox, tá ligado? Que tem aquele gap, né, de 7, 8 anos, com um pouco de estendimento, né? Que ainda continua lançando alguns jogos pra ele mesmo tendo uma nova geração, né? Igual aconteceu com todas as outras. Mas, pô, mano, o cara investe, ele fala assim, não quero mais gastar com jogo, mano. Pô, mano, o cara pode simplesmente montar um PC monstruoso, ele vai gastar ali uma porrada, tá ligado? Peças de qualidade, placa de vídeo monstra. E, pô, mano, ele não compra mais jogo, pô. Se ele quiser, ele pode baixar tudo, tá ligado? É um fato, isso aí existe, entendeu? Então, tipo assim, com essa parada da IA, acredito que a PlayStation e a Microsoft vão demorar mais ainda pra trazer uma nova geração por esse fato. Tipo assim, pô, mano, tá caro. O videogame já é mais barato, já dá prejuízo, tá ligado? Com memória RAM ficando mais cara ainda, eles vão ter que subir um pouco mais o preço. Mas ainda vai dar prejuízo. Mas e aí, qual vai ser a questão, tá ligado? Como que eles vão fazer isso, entendeu? Então eles vão ter que adiar um pouco. Porque eles não vão trazer, sei lá, um console lançamento, tá ligado? Tipo assim, foi $400 o PlayStation 5, né? 500, 400 e foi 400 e 500, né? Eles não vão trazer um PlayStation novo por 700, mano. 800. Acho que já fica caro e já fica meio inviável. Tanto que os jogos subiram lá fora pra $70 e a gente já tá reclamando, mano. Mas, cara, aqui no Brasil nossa moeda é uma bosta, mas mano, lá fora eu já reclamam. Imagine o PlayStation 3, cara, quando acho que foi lançado foi a $600, mano. Porra, caralho, se eu não me engano foi a $600. Pô, o nego pirou, mano. Imagina um console novo, tipo assim, nego trazendo a $800, 700, por causa da memória RAM, cara pra caralho, tá ligado? Fora a escassez, mano. E aí o cara fala assim, pô, mano, por que eu vou gastar $800, $800 num console? Que eu ainda vou ter que gastar, sei lá, muito dinheiro pra comprar jogo, tá ligado? E pagar serviço do que eu posso investir um pouco mais aqui, pagar $1.600 num PC monstro, ou $2.000, 2.500 num PC monstro, tô falando da comparação lá fora com o dólar. E não precisar mais comprar jogo. Isso aí pesa mesmo, tá ligado? Isso aí é uma coisa que coloca na balança. Cara, esquece. E olha, a previsão mais otimista para Aí, que ó, as coisas normalizem de novo um 2031. dia por uma crise que só começou até agora, 2031. Isso se normalidade ainda existir, porque a IA não vai parar de crescer, só para se inventarem outra forma de fazer isso, outra forma de crescimento. Mas até agora,
Não tem. E ninguém sabe quando ou se isso vai acontecer. E bom, não é só que eles estão comprando tudo, é que a matéria-prima, ela tá acabando. As empresas americanas estão desesperadas por matéria-prima. Da onde você acha que vem esse papo de exploração de terras raras? Conflitos, pressão política do Trump, da China. Tem até rumores aí de uma super IA governamental secreta, que tudo bem, pode ser uma teoria da conspiração, mas uma coisa é fato. Sem matéria-prima, não existe hardware. E sem hardware, não tem IA, não tem avanço, não tem dominação, não tem poder político e não tem muita coisa. Então essa treta não envolve só gamers ou empresas de IA. É coisa muito mais além. E aí temos um retrocesso. Celulares em 2026. É aquela parada institucional, mano. Aí o pessoal sempre vai ter uns que vão falar, não, mas aí é culpa do capitalismo, culpa do que cara, é instituição, mano. O ser humano, ele quer poder, tá ligado? Em qualquer sistema econômico, ele vai querer ser poder, ele vai querer colocar o poder dele à frente de qualquer coisa, tá ligado? E ele vai usar a matéria-prima e mercado pra fazer isso, entendeu? Fato. Já serão lançados com menos RAM, downgrade de O Estado componentes, é uma mão de força absurda, tá ligado? enquanto as IAs É isso, eu avançam, né? quero aquela ilha ali porque eu vou ter material, matéria-prima. Então eu vou guerrear pra pegar aquela ilha. É toda essa resenha aí, mano. Mercado como um regride e as IAs continuam avançando. É realmente muito bom pra gente, né? Sem palavras. E qual que seria a saída? Pelo menos pra gente que só quer jogar o nosso jogo. E é isso. Qual que é a solução? Qual que é a saída? Bom, talvez a solução seja exatamente na raiz do problema. Servidores. Se só empresas bilionárias vão conseguir comprar hardwares daqui a um tempo, talvez jogar via nuvem em um servidor da Sony, da Microsoft ou da Steam seja o único caminho. O Stadia falhou, eu sei, mas o contexto era outro. A época era outra. Você sabe disso. Talvez quando consoles virarem artigos de luxo, a nuvem não seja uma escolha, seja uma imposição, seja a única opção. E o problema, é claro, é que a gente sabe que a nuvem é muito limitada. A internet fica instável, a qualidade não é tão boa, existe um micro delay que atrapalha, querendo ou não, latência. Servidor, mas aí tem que ter servidor também, Lofelho. Esse é o problema, tá ligado? O hardware na casa da pessoa é uma facilidade também imensa pra essas empresas, tá ligado? Entendeu? Mas você gastar com servidor também, nossa... Aí é servidor pra IA, é servidor pra não sei o que, servidor pra o cara tá jogando, tá ligado? Vai ter milhões de servidor, mano. Porque são milhões de jogos que o nego vai jogar, mano. Tá ligado? No sentido, tipo assim, isso aí eu falo, tipo assim, os jogos single player e multiplayer, porque vai ter que estar tudo conectado. O cara que quiser jogar o Need for Speed dele, sem console, sem nada, ele vai ter que jogar pela nuvem. Servidor pra hospedar um carinha que tá jogando Need for Speed, pô. Nenhum console... Isso se deixarem ele jogar aquele tipo de jogo. Às vezes pode ser que seja nuvem, mas só pra jogo que todo mundo joga. Fortnite, LoL, Dota, Valorant. Esses jogos assim, mano. Ah, eu quero jogar um The Last of Us, mano. Tipo, pô, mano. Novo a cada Se eu botar aí, deve ter 30 mil pessoas jogando The Last of Us, tá ligado? 2 na Steam. 8 anos, nenhum lançamento histórico de console, o que seria bem Aí triste. você é um servidor pra 30 mil pessoas, é caro. Só pra ligar o The Last of Us na nuvem, tá ligado? E assim, é prático, mas não é mágico, perde toda a magia do videogame. É uma solução ruim, Sendo que com hardware aqui eu só boto CD, ou já tenho o jogo baixado na digital. Se eu tiver a licença do jogo no meu console como principal, eu posso desconectar na internet, mano. Eu jogo. Quem tá rodando o jogo é o videogame. mas é a única forma de resolver um problema ainda pior. E isso significa que o PlayStation 5 vai ser o último console que a gente conhece? Olha, eu adoraria dizer que não, mas a resposta é que eu não sei, não dá pra saber. É claro que o novo PS6 e o novo Xbox estão em desenvolvimento, mas a IA acelerou o futuro de uma forma que, em 2 anos, os planos podem mudar completamente. Eu sei, parece alarmismo, mas a crise, ela realmente já começou, e as coisas já começaram a mudar, pra pior. Você vai criar o Mickey fumando um charuto. Olha só, em 5 segundos a imagem tá pronta. Agora não vai ser engraçado quando a gente for ter que comprar um PS6 por R$8.000 ou mais, porque o preço dos componentes duplicou. Isso se existir um PS6. Então, de verdade, só posso te dar uma dica, aproveita enquanto dá. Quem comprou, comprou. E quem não comprou, pode ser que não compre mais. É isso. Ótimo vídeo. Vamos lá, Giga. Ótimo vídeo, concordo completamente com tudo que ele falou. A atual geração de Não tem muito o que fazer, tá ligado? É isso aí. Quem comprou, aproveita bastante aí o videogame. Quem tiver um dinheiro pra investir agora aí, aproveita. Quem tiver já memória RAM aí, já muda a placa de vídeo, porque placa de vídeo também vai encarecer. Principalmente as top tier, top de linha. E ia ficar puxado, hein, família? Ia ficar puxado, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do react. O link original do vídeo do Lo-Fi Lo tá na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.